Olá, jovem! Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um Resenha Jovem, nosso podcast aqui da Associação Paulista Sul. Enfim, seja bem-vindo ao nosso canal, ao nosso vídeo de hoje, né, dessa semana, da lição dessa semana sobre imortalidade. E como sempre, não estou sozinha, o meu parceiro, Léo. Infelizmente, ela nem gosta de mim. Cala a boca, gente, é muito Brincadeira. legal. Bom, espero que vocês tenham passado a semana bem, tá? Sejam muito bem-vindos novamente, como a Lídia falou. É sempre um prazer pra gente tê-los conosco. Sim. Tá? E, por favor, deixe um comentário aqui embaixo. A gente precisa do feedback de vocês, tá bom? Qualquer comentário aí que a gente não fazer aqui nessas próximas 3 horas de podcast. Misericórdia, calma. Não sei. Mas, enfim, e além de dar o feedback, participar com a gente aqui nos comentários, por favor, se inscreve no canal para você não perder. Toda semana a gente vai postar aqui um vídeo do podcast com o nosso tema. E por trimestre é um tema diferente. Então, por favor, fique por dentro. E também as nossas redes sociais, né? O Instagram, por favor, segue a gente lá. Como é que é, Lídia? @Comunidade Jovem APS. É isso aí, por favor. Já segue lá agora. Já posta, marca a gente, fala que você está assistindo o podcast. Já sai agora porque é mais fácil, não vai ser no meio do vídeo. Dá pausa aí, vai, a gente espera. Não, mas se a gente vai esperar, não precisa dar pausa. Tudo bem. Mas enfim. Só dá pausa aí. Siga-nos lá, curta esse vídeo, comenta alguma coisa, marca alguém, manda pra alguém, né? Enfim. Obrigada por estar apoiando também nosso projeto, né? Nosso Resenha Jovem. Nosso, porque você também faz parte. Sim. E se você quiser fazer parte aqui do nosso Resenha Jovem, manda um direct lá no Instagram. Léo, pastor, eu gosto muito do Resenha Jovem. Eu quero muito participar. Eu pago. A lição da escola sabatina é a coisa que eu mais gosto. Enfim, fala que você vem aqui participar como o nosso convidado. Enfim. Estendemos o convite para ti também. Bom, e muda as pessoas, muda o fundo, muda a lição, mas não muda uma coisa. Esse lugar aqui maravilhoso. Eu ia falar a presença de Jesus. Né? Também. Ô, Senhor, todos mas os dias. É o lugar e as pessoas maravilhosas que estão no backstage, né, Lídia? E onde que a gente tá, Lídia? A gente tá na Escola do Pensar. A gente tá na Escola do Pensar. Como todas as outras vezes. Muito obrigada, professor Gui, por ceder sempre espaço pra gente, né? A produção também, que tá aqui. Exatamente. Ajudando com a iluminação, com som, gravação. Então tanta coisa que não dá nem pra listar. A gente faz também o fácil, né? A gente sentar aqui e falar. Muito obrigada, agradecemos por cederem o tempo, né? E estarem aqui ajudando a gente também. É isso aí. Bom, e a gente não tá só? Não, nunca. Obviamente. Vocês também nem iam querer muito, só eu e o Léo aqui falando sozinho, né? Enjoa. Mas a gente tá com o nosso pastorzão aqui. Se apresenta pra gente, pastor. Olá, galera, tudo bem? Sou o pastor Daniel, pastor do Colégio Adventista Pirajussara. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Adventista? Cadê? Adventista desde que nasci. Quem mais tá com a gente, Lídia? Oi, gente, eu sou a Duda. Eu sou uma infiltrada aqui porque eu não sou jovem, eu ainda sou adolescente. Eu tenho 16 anos. Eu sou do Vaz de Lima e não sou pastora. Mas eu atuo no Caleb, Desbravadores e tudo que me enfiou no meio. É isso aí. Ainda não é pastora. Ainda. Bom, nossa lição aí, eternidade. Bom, para não sair do padrão, né, Lídia? Vamos ver aqui o que vocês acham quando vocês escutam a palavra eternidade. Vou começar pela Duda. Define uma palavra. Eternidade. Tá parecendo lição do cartão, né? Eternidade, algo longo pra sempre. No sentido... É verdade, a gente não pensa, né, no sentido literal. Porque a gente vem até escola sabatina, eternidade. Você não vai pensar no sentido literal da coisa, né? Sim. Interessante. E você, pastor? Eu gosto de pensar a eternidade como sendo algo que sempre existiu, ou seja, é eterno para trás como eterno para frente. Então, se você lembrar lá das aulas de matemática, onde você tem os... Não, pastor, faz isso não. Matemática não, né? Triste agora. Você tem o segmento de reta, a semi-reta e a reta. O segmento de reta tem início e fim. A semi-reta ela tem início, mas não tem fim. E a reta ela não tem início e não tem fim. Isso é a eternidade. Não tem início
e não tem fim. Sol pra sempre. Uau. É isso aí. Bom, antes da gente adentrar aqui mais a fundo, a gente precisa fazer uma coisinha aí, Com Lídia. certeza. Não dá pra começar assim, né? Não, a gente precisa pedir licença pra Deus, pra gente abrir a palavra dele. Então, pastor, você ora pra gente? Vamos orar. Grande Deus e Pai, nós te agradecemos essa oportunidade de discutir e falar sobre as coisas eternas. Por isso, nós te pedimos a tua presença e o que mais importante é ouvir a tua voz. Por isso, pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Milagre em Betânia. Ai, ai. Essa história, todo mundo... Ai, gente, todo mundo conhece. Aliás, antes da gente começar a gravar, eu tava cantando uma música sobre... Olha lá. Padrão. Todo mundo. Tentando cantar. Ei. Quem foi que falou? Ei. Dor. Mas vamos lá. Quer que eu cante? Obrigado. Vamos para a próxima. Vamos pular a mensagem musical. Tá vendo? É isso aí, Tchau, velho. galera. Escondendo meus dons e talentos. Ai, meu Deus do céu. No céu eu vou cantar, você vai ver. Amém. João 11 conta a história do milagre em Betânia. A gente sabe, né? Quem é que morava em Betânia, Léo? Nosso querido Lázaro. Lázaro, quem mais? Marta e Maria, as irmãzinhas dele. Então vamos lá, em João 11. A gente vai abrir aqui, mas você lê em casa, tu tá estudando a sua lição. Vamos ver. Enfim, história de Lázaro, né? História de Lázaro não, história da morte de Lázaro. Resume aí, pastor, pra gente. Muito bem. Jesus estava a uma certa distância da cidade de Betânia quando chegou um mensageiro falando que o amigo dele, Lázaro, estava doente. Então, esse mensageiro volta e Jesus fica 2 dias ainda naquele lugar, provavelmente 30 quilômetros de distância, o que naquela época era um dia de viagem. E Jesus, então, somente no 4º dia vai até a cidade de Betânia. Lá chegando, ele vai encontrar primeiro, antes de chegar até mesmo em Betânia, ele vai encontrar primeiro com Marta, depois com Maria. As duas fazem a mesma afirmação, né? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, né? E então Jesus, ele vai até a tumba, ele chora, é bem significativo Jesus chorar. Ele chora e aí ele fala para Lázaro sair. Lázaro, então, sai, né? E esse milagre vai despertar a admiração, mas também o ódio. E é o que a gente vai discutir. Eu não estou aqui dando nenhum... Só estou fazendo resumo da história. Não é tanto spoiler. Porque a gente vai discutir todo o significado dessa história. Mas ele, então, sai e aí esse milagre desperta tanto a admiração quanto o ódio. E ali a firme decisão de matar Jesus. Com base nisso, com base nesse contexto da história de Lázaro, eu já vou lançar minha primeira pergunta aqui, Eita, nós. pra gente destrinchar aí sobre o assunto. É por isso Tá. que a Duda está aqui, para responder as perguntas. E ela que vai começar. Ai, meu Deus. Tá, é uma pergunta até que, tipo, já veio da última lição, tá? É normal, é comum a gente ter medo dessa tal morte hoje? Eu acho super comum. Inclusive, assim, é muito comum entre os jovens brincar, tipo, é uma coisa horrível, inclusive. Mas fala, tipo, ai meu Deus, que vontade de morrer quando acontece alguma coisa. Só que quando chega ali o momento, tipo, quando você vai atravessar o carro e pensa, ele não é doido, ele vai parar. Falou por falar ali, né? E ele não para, Ele tá me você já vendo. fica, meu Deus do céu, já fica assim. Eu acho que é super Eu tava normal. brincando. Não, Deus, por favor. Eu acho que é super normal o medo, inclusive, como o pastor Robson falou, você tem medo do que você deixa, né? E também tem muita questão da salvação, se você viveu uma vida com Cristo ou não, tudo que você, né, engloba tudo. Isso é legal porque puxa 2 pontos, eu acho, do que a Duda falou. Primeiro, você precisa rever seus valores de vida todos os dias, né? Você Sim. precisa buscar diariamente ali. Assim como Paulo. O último exemplo, vocês estudaram? Eu sei que vocês estudaram. Foi o exemplo de Paulo. E, cara, Paulo foi um exemplo muito grande, né? De, tipo, estar ali, buscando todos os dias, Toda hora. todos os dias. E eu acho que essa é até uma possibilidade de tirar esse medo que a gente tem. Concorda, Lídia? Porque você vai, tipo, dando essa...
vai fazendo sentido aquela frase do viver é Cristo e morrer é lucro, É né, que no pastor? lugar do medo vai entrando a esperança, né? Vai entrando É, outro sentimento. Então, quando a gente tem medo e a gente olha pra Bíblia, o medo muda. se torna o menor dos Exato. problemas. Até começa falando, né, da pandemia. Isso. A lição, né? A pandemia talvez tenha demonstrado o quanto nós temos medo de morrer. O medo de morrer não é só pela falta ou pela ausência, mas sim pelo desconhecido. Né? Tudo que é novo, é desconhecido, causa um certo medo, nos tira daquilo que é a zona de conforto. Nós não fomos criados para morrer. O propósito da criação era que nós vivêssemos para um relacionamento com Deus. E aí, por conta das escolhas humanas, a morte entrou no mundo. E assim, com a morte que entrou no mundo, entrou esse desconhecido. E esse desconhecido realmente causa medo, causa um pânico. O que parece não ter sido desconhecido para Paulo, como você citou, né? De que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque Paulo sabia, para ele já não era mais desconhecido o que aconteceria depois da ressurreição. Uau. Então ele acaba não tendo mais medo, mas sim sabendo que aquilo não é o fim, é apenas uma etapa. Uma vírgula. E isso é uma das coisas que faz com que a gente não tenha medo. A gente conhecer, a gente estudar isso daqui, ó. Estudar essa lição, gente, vai fazer com que a gente não tenha medo, porque a gente sabe o que vai acontecer. Olha aí. Matou Sim. já, acabou. A segunda coisa que eu Vamos tinha pra puxado... Tchau, pessoal. Tá bom, muito obrigado, Escola do Pensar. Outra coisa que eu puxei também da resposta da Duda, também do seu resumo, pastor, as palavras de Maria. Se o Senhor tivesse chegado antes, porque a gente escuta hoje em dia isso, né? Pô, se Deus estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ah, onde é que tá o seu Deus? Por que ele deixou acontecer isso? Sabe? E às vezes eu já escutei assim, tipo, até de Deus prover, sabe, certo milagre, certa necessidade, e mesmo assim a pessoa olhar e falar assim, mas demorou. Sabe, ainda reclamar, sabe, não respeitar e não entender que o tempo é dele. Então fica a pergunta para Duda, né? Duda, por que o mal? Não, pastor, vai isso, devagar. pastor? Eu acho melhor não, vou aparecer naquele eu adventista, não vai dar certo. Eu adventista. Não vai dar O certo. medo do jovem hoje em dia é ser adventista. O medo... Mas aqui comenta, né, a esperança além da pandemia, a esperança além desse nosso medo, né? E achei muito interessante também, que seria legal se o pastor comentasse, o Duda também, que na lição tá falando, viu? Sobre a diferença, né? Porque fala que em Jesus, enquanto esteve aqui com o ministério dele, teve 3 ressurreições, 3 tipos de ressurreição. Aí eu queria falar qual seria a diferença entre essas 3 ressurreições, né? Que é a de Lázaro, a da viúva, né? A filha da viúva e a filha de Jairo. Foram 3. Isso mesmo. Foram 3. E aí? Qual a diferença Você quer dessas começar? Pode ressurreições? começar, pastor, eu deixo. Muito bem. Essa pergunta é pro teologano. Não. A questão aqui é justamente mostrar o milagre sem contestação. Nos outros 2, Jesus foi muito rápido ao ressuscitar. Ou seja, a pessoa morreu pouco tempo depois Jesus ressuscitou. Aqui não. Já havia 4 dias que Lázaro estava morto. E por isso, quando o milagre acontece, não há sombra de dúvidas que foi um milagre. Quem é aquele que tem poder sobre a vida? Quem é aquele que manda sobre a vida? Então é isso que causa perplexidade. Agora, qual é o limite para esse homem que ressuscita alguém que está morto, comprovadamente morto? Qual é o limite? E isso causa, ao mesmo tempo, admiração para aqueles que estão oprimidos, mas para aqueles que têm medo de sair do status que está, medo de um enfrentamento do povo a Roma, esses aí já ficam com medo de que esse homem não tenha limites. Então, eles vão atrás de Jesus. Mas eu queria chamar a atenção por um pouquinho antes, ali uma conversa de Jesus que ele teve com os discípulos. Que o centro, que a gente já está lá em Lázaro, mas antes dele ir ressuscitar Lázaro, teve todo um diálogo, toda uma questão que estava relacionada com os discípulos. E
todo esse capítulo está envolto no crer. 8 vezes esse verbo é usado nos seus diferentes modos. E crer. A questão não é o milagre. A questão é crer. Pode acontecer o que for na minha vida. Deus pode me revelar o seu poder da maneira que for. Eu não sou forçado a crer. Eu não sou forçado a acreditar nesse Deus que tem o poder de me forçar a acreditar. Olha só. Tem uma música do Felipe Valente, a música Verei, em que ele fala: eu verei a glória daquele que me deixou crer sem ver. Então, é você acreditar, você tem essa liberdade de acreditar num Deus que tem o poder de fazer qualquer coisa, mas não te força a acreditar. Então, ele está aqui mostrando grupos de pessoas que são descrentes, mas diante das evidências, elas passam a crer ou não crer. Como você reage ao milagre? E também mostra também como é muito do ser humano ir contra isso, né? E do crer. Porque a gente vê que Maria e Marta mesmo estavam com Jesus o tempo inteiro. Elas viam os milagres de perto também, assim como os discípulos. E a primeira coisa que elas perguntam é: por que você não chegou mais cedo? Por que você não salvou o seu amigo? Sabe? A gente percebe a todo momento que mesmo andando... Que é até o tema de segunda, né? Que fala muito sobre isso. E também a tirinha deixa isso bem claro. Que é muito do nosso... Do ser humano ir contra isso. Do crer. Porque você vê tudo acontecendo a todo momento e mesmo assim parece... Exato. E uma coisa legal também, na lição de segunda comenta, eu acho, ou na de domingo, não lembro. Mas que... Marta acreditava, né? Maria e Marta acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus falou assim: você acredita que Lázaro vai ressuscitar? Acredito, ele vai vir mesmo quando chegar, né? O dia, né? No caso, a segunda ressurreição, a segunda volta de Jesus, ele vai, né? Ressuscitar. Mas aí Jesus ficou tipo... Você entendeu mais o que eu quis dizer? Eu tô falando que ele vai ressuscitar hoje, né? Ela, não, ele vai ressuscitar, eu sei que ele vai. Então, tipo, às vezes, até mesmo quando a pessoa acredita... Às vezes difícil. Acreditando, às vezes as pessoas não acreditam acreditando, sabe? Enfim. Vamos até puxar pra tirinha aqui. Eu achei muito legal a parte do meio. Tipo, ele diz pra tirar a pedra, né? Jesus. E aí ela fala, tipo, Senhor, ele já cheira mal. Tipo, já faz 4 dias. Aí ele vem naquele, tipo, eu não te falei que se você crer... Aí vem o que o pastor falou, se você crer, você vai ver. Tipo assim, o engraçado é que Jesus, ele não te obriga, só que constantemente ele sempre vai te convidar a ver e a crer, sabe? Tudo bem que a maior parte das vezes você precisa ter essa fé, essa convicção, essa esperança para ter a certeza de algo que você ainda não viu, né? E qual que é a dificuldade? O que impede da gente crer com mais facilidade? Porque tem aquela frase, né? Eu só acredito vendo. Aí eu vendo. Eu não acredito. Não acredito. Tipo, como assim? Que isso aí que tá... A fé, ela é acreditar naquilo que não se vê, a espera daquelas coisas a certeza das coisas que se esperam. Mas a fé, ela não é sem evidência. Aqui a gente precisa separar algumas coisas. Evidência não é prova. Evidência, ela aponta para um caminho mais provável das coisas acontecerem. A questão é que o que completa a minha certeza é a fé. O que completa a minha certeza é a fé. Eu não posso, eu não estou aqui, não sou profeta, nem filho de profeta, então estou aqui é só uma questão de exemplo, tá, gente? Mas se esse prédio pegasse fogo e um bombeiro entrasse por aquela porta e falasse assim: eu sei como tirar você daqui, você não tem certeza absoluta, para longe de qualquer dúvida, que aquele bombeiro vai conseguir te tirar. Mas as evidências do uniforme, o que você sabe sobre treinamento de bombeiros, te levam a ter fé que ele consegue te tirar. Assim como eu tenho fé que um médico que diz que vai fazer uma cirurgia em mim, eu tenho fé que ele vai conseguir fazer a cirurgia. Entendeu? Porque eu preciso esperar que aquele evento aconteça para ter certeza que ia dar certo.
mas as evidências me levam a acreditar. Quando eu olho para esses milagres de Cristo, um milagre como esse, essa evidência do milagre me faz ter a fé de que ele pode fazer a mesma coisa se acontecer comigo. Então, por isso que Paulo fala, se Cristo morreu e não ressuscitou, inútil é a nossa fé. Basta você provar, e aí tem um filme sensacional, né, Em Defesa de Cristo, basta você provar que Cristo não ressuscitou, que o cristianismo desmorona. Mas, por mais que se tentasse, não conseguiram. E essas evidências me mostram que se algo como aconteceu com Lázaro acontecer comigo, eu posso ter a certeza de que Cristo vai fazer o mesmo milagre com Lázaro na minha vida, né? Então, a fé é isso. É esse apontar para um evento em que eu vou esperar com essas evidências. Sim, na lição de terça, eu grifei aqui um negócio bem interessante. Jesus ele não ordenou que Lázaro descesse, né? Ele ordenou que Lázaro saísse. E outra coisa, Lázaro não saiu contando uma história do que aconteceu nesses últimos 4 dias. Pelo contrário, eu imagino Lázaro assustado. Tentando entender o que estava Tentando acontecendo. entender. E aí, quando ele olha para Jesus, talvez venha aquele, tipo, um pouco mais de alívio. Mas Lázaro não tinha história para contar. Porque não tinha nada depois. Não tinha nada, entendeu? E a outra coisa que a lição vem falando é que Jesus ele ordenou que Lázaro saísse, não descesse do céu. Sim. Sabe? Como a gente é acostumado a crer. Algo que a gente vem até falando, tipo, não só eu e a Lídia na última lição, mas o Robert e a Emily com os convidados lá do Sim. início. A gente vem crescendo com essa doutrina de que a gente vai virar o fantasminha lá, o anjinho, pá, orelha lá. Tal. Outra frase aqui da lição, até de terça mesmo, fala que não há memória na morte, né? Então, Sim. outra coisa, que Lázaro saiu, realmente, imaginei ele, tipo, por que eu tô todo cheio de pano aqui? Por que tá ali andando com dificuldade pra sair? Então, é uma coisa muito interessante mesmo, de que ele tinha que sair e não Fora que descer seria, ou tipo, subir. meio... Pô, Lázaro tá de boa lá em cima. Aí Jesus puxar não volta pra ele, cá. Vem não. morrer de É novo. uma crueldade. É. Até mesmo pensar que a ideia é que os os mortos ressuscitarão quando Cristo voltar. Ora, mas se eles já estão com Deus no céu, por que eles precisam ressuscitar na volta de Cristo? A questão é, aqui o que é apresentado. O Antigo Testamento não tem nem ideia do que é fantasma. Porque isso não passa no pensamento dos escritores do Antigo Testamento. Na verdade, o que a gente olha nos Salmos, o que a gente olha no livro de Eclesiastes, é que morreu, acabou. Morreu, acabou. Na morte não tem planos, os mortos não louvam a Deus. Você não tem, né? Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Tudo isso é apresentado no Antigo Testamento. Você não tem ideia. Com a chegada de Alexandre, que espalha a cultura grega, Alexandre o Grande, que espalha a cultura grega, e essa cultura grega que tem essa ideia de uma dissociação entre alma e corpo, aí os judeus também são influenciados. E com essa influência você vê já no Novo Testamento, que isso foi antes do Novo Testamento, você vê ali os discípulos olhando para Jesus andando sobre o mar e eles conseguem pensar em fantasma, coisa que no Antigo Testamento não tinha. Sim. No Antigo Testamento não tinha esse tipo de pensamento. Entendeu? Eles conseguem pensar, mas um fantasma está vindo. É justamente essa influência grega. Então, já vê que na cultura do povo que produziu a Bíblia, não tem essa ideia. E a comparação que a Bíblia faz da morte com o sono, e nesse episódio em específico, que Jesus vai falar para os discípulos, né? Lázaro está dormindo, e os discípulos pensam, bom, se está dormindo, né? Ele nem precisa ir lá em Jerusalém, que ele já está salvo, Deixa ele né? descansar. Deixa ele descansar, tá tranquilo. Aí Jesus, percebendo que os discípulos entenderam errado aquilo que ele fala, não, Lázaro morreu. Direto. Lázaro morreu. Essa comparação é significativa. Vamos lembrar que é uma metáfora, não é o perfeito, né? A assimilação perfeita do que é a morte. A morte é um estado de inexistência, é o mesmo estado que nós estamos antes de sermos concebidos. Então, aí se torna muito mais... Há um vazio, né? Quando eu penso nisso, há um vazio, né? Poxa, como assim
não existir, né? Mas é como se eu nem tivesse nascido, se eu não tivesse nem sido concebido. É o estado da morte. Né? Mas essa comparação nos dá um entendimento do seguinte: eu, quando estou dormindo, eu tenho noção das coisas que acontecem? Eu tenho percepção? Se estourar uma guerra enquanto eu estou dormindo, mesmo que a minha TV esteja ligada, passando no noticiário ao vivo, eu vou saber que essa guerra está acontecendo? Nada. Não. Dependendo da noite, nem acorda. Exatamente. Então, você não tem a percepção, né? Quantas pessoas que dormindo, as casas foram assaltadas, quando acordaram no outro dia de manhã, cadê os meus aparelhos, cadê minhas coisas? É esse o estado. É esse o estado. Então, para quem está dormindo, para quem está morto, ele não tem a percepção de absolutamente nada que acontece, porque ele deixou de existir. E esse é o duro da morte. Você deixou de existir. Né? Mas o exemplo de Lázaro nos traz a esperança de que existe uma solução para a morte. Né? Existe uma solução. Pegando esse gancho aí, queria fazer uma pergunta para vocês dois, eu também, viu? A lição traz essa pergunta. Como a sua compreensão sobre o estado dos mortos, né, que como a gente entende, né, influencia a nossa perspectiva sobre o caráter de Deus? Que a gente estava comentando de que quando você morre vai para o céu. Isso diz também, querendo ou não, sobre o caráter de Deus, porque ele criou tudo mais. Quando a gente estuda essa questão dos mortos, de que eles não sabem de nada, de que eles estão descansando, o que isso diz sobre Deus? O que isso diz sobre o caráter de Deus? Eu queria perguntar para vocês. Isso é interessante. É interessante. Começar pela Duda. Tá bom. Eu acredito que isso mostra muito, né? Porque a gente vê que tudo que ele faz é realmente perfeito. Até quando entram coisas ali que... O mal, por exemplo, que traz a morte. Ele, vendo isso, ele já fez tudo certo. Vamos deixar, né, as pessoas mortas ali descansando, quietinhas. E quando eu voltar, elas ressuscitarem. É igual a gente vem conversando. Se uma pessoa ressuscitasse, morreu, ressuscitou, foi pro céu. Tá, mas... Quando Jesus voltar de novo, ele vai ressuscitar quem? Se as pessoas já estão ressuscitadas. As pessoas lá em cima vão ficar olhando aqui para baixo, vendo... a Duda tá errando ali, hein? Como que eu vou avisar? Sabe? Essas coisas assim. Então, eu acho que mostra muito, muito mesmo. Deus, ele faz muito jus ao que a gente lê sobre ele, né? Que é o Deus justo. Justiça. Você vê a justiça de É o que eu Deus mais vejo acontecendo quando ele tem esse plano pra gente. Tipo... Fica tranquilo aí, foi o que a Duda falou, fica quietinhos aí. E quando eu voltar, assim todos se farão vivos e irão. Entendeu? Amém? Amém. Receba essa bênção. Amém. Eu aceito. Mas fala bastante sobre o caráter de Deus, de que ele é justo, de que ele é perfeito, até mesmo em coisas que ele não criou, porque ele não criou a morte, né? Sim, e eu acho que quando se trata desse assunto morte, foi o que o pastor Robson falou na última lição. Acho que é um assunto que a gente vai morrer, talvez não morrer, mas a gente vai ver a volta de Jesus Cristo e vai ter muita coisa que a gente não vai entender. Porque não dá. Acho que, ao mesmo tempo mistérios. Que é bem pontual, morreu, tá descansando, é algo que, sei lá, não sei explicar, de verdade. Lembrando que não é descansando. Não é descansando, é porque você não tá... Você morreu, é um sono deixou profundo, de existir. O sopro foi embora. Isso. O pó, só ficou o corpo ali. O corpo volta à terra, né, que é o pó volta à terra, e o fôlego de vida, que é o espírito, volta a Deus. Esse voltar a Deus é a ideia daquilo que nos faz mover, aquilo que nos faz agir, a nossa energia, é isso que volta para Deus, né? Não é uma ideia também de uma alma, porque até o que a Bíblia entende de alma não é aquilo que nós, hoje, no século XXI, entendemos de alma. É um negocinho azul que vai... Senão... A alma você pega lá em Gênesis capítulo 2, no verso 7, vai dizer assim, que Deus moldou o ser humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e aí o ser humano passou a ser alma vivente. Então, a alma é fôlego de vida mais pó da terra.
quando a Bíblia É diz o que conjunto. a separação, que o pó volta à terra e que o espírito volta a Deus que o deu, ele está dizendo o seguinte: deixou de ser alma. Deixou de ser alma. Então, nesse sentido, há essa separação, e o que volta a Deus é essa energia que nos faz mover, a energia que nos faz existir. Nós hoje, naquele exemplo que eu dei no início sobre a eternidade, nós somos um segmento de reta. E o que Deus quer fazer de nós é uma semi-reta, que tem um início e não terá um fim, né? Mas essa imortalidade, ela é condicional. Condicional à aceitação do preço da imortalidade pago por Cristo na cruz. E o que Deus é a reta. Deus é a eternidade. Que é o que a gente busca, né? Todos os dias. Que nós buscamos a Deus. Tá com ele, tá lá com o Eterno. Amém. Amém. Eu posso dando aulas De matemática. de matemática, hein? Isso aí é valorizado. Que aula de reforço aí, se você quiser. Só chama Arrasta o pra pastor no cima. direct, tá? Arrasta pra cima aí. Lembrando que essa parte de dar aula de matemática não é comigo. Sou de humanas. Pô, pastor, você fez o marketing aqui. Eu sou de humanas. Bom, agora eu vou dar uma viajada aqui numa pergunta. E vamos pensar em possibilidades aqui, tá? Uhum. Eu quero que vocês imaginem se o milagre de Betânia Deus fizesse acontecer nos dias de hoje. Qual seria a reação? O que isso impactaria no nosso hoje, nas pessoas hoje, no pensamento que a gente sabe que as pessoas têm, enfim, as ideologias que a gente conhece. A gente no até nosso perguntou no podcast passado, né? Acho que quer saber a opinião de vocês Mas também. o que aconteceria, assim? Quais são as possibilidades, Duda? Se um Lázaro fosse ressuscitado hoje, depois de 4 dias. Ressuscitar alguém lá no Rio de Janeiro. Lá em Osasco, Lá mais em, perto. Osasco. Lá em Osasco, cara. Gente, assim, no mundo que a gente vive hoje, eu acho que isso ia ser transformado. Eu acho que o povo ia ser tudo fariseu. Tudo o povo que foi contar pros fariseus. Tudo. Eu acho que as pessoas iam transformar em algo muito tipo assim. Quem ele pensa que é pra ressuscitar alguém? E por que ele ressuscitou um e não ressuscitou todo mundo? Nossa, eu acho já que ia ia vir ser. questionamentos já. Ia vir muito questionamento, ia ser algo muito polêmico, ia sair. E também acho que aconteceria muito isso de tipo, caramba, ele conseguiu ressuscitar minha mãe também, na moral. Eu pago, sei Vocês lá. já viram aquele ditado de tipo... Ah, que eu esqueci, acabei de pensar. Ah, esse ditado é bom, né? Esse Esse é bom. ditado é verdade. bom. Esse Esse aí é ditado legal. é bom, mas enfim. fala aí, fala pastor. sua opinião, Vamos mudar, pastor, eu vou vamos tentar lembrar. rodando aqui, aí você vai Volta lembrar. aí, volta. Mas a questão que a Duda falou é a verdade. O ser humano, ele em essência é a mesma coisa. Então, não poderemos esperar uma reação diferente da que foi no primeiro século, né? O ser humano, ele vai agir aqueles, e aí há até uma conexão com a própria a parábola do rico e do Lázaro. Né? O pastor falou, Spoiler, eu lembrei, o pastor spoiler. falou, eu lembrei da frase. Então fala a frase antes que você É esqueça. aquilo, tipo, o tempo passa, tudo muda, mas o ser humano ainda tem as mesmas atitudes de sempre. Exatamente. Valeu a pena esperar. Ah, aí, ó. Esse ditado é bom. Vou postar no meu Instagram, me segue lá. Tá quase virando coaching, né? Então, essa questão do ser humano não ter mudado na sua essência, continua. Você vai estudando o ser humano ao longo da história, e aí entra realmente a minha formação, que eu também sou formado em história. Você vai estudando o ser humano ao longo da história e você vai vendo que o cara que agia lá na antiguidade, você vê as mesmas atitudes hoje, com celular, com internet, com smartphone, com tudo que a gente avançou em termos de tecnologia, o que é essencial do ser humano continuou a mesma coisa. E aí a resposta para essa pergunta é essa. Você veria a mesma atitude. E voltando à parábola do rico e do Lázaro, o que Cristo está discutindo lá, e até vamos entender como é que estuda a parábola, tá, gente? Porque parábola, ela é uma história. Spoiler. Pega papel e caneta aí. Vai lá, galera. Parábola, ela é uma história que ela não necessariamente aconteceu ou é verdadeira, tá? E essa história, ela é motivada por alguma coisa. A motivação da parábola
Se você não compreender bem, você não vai entender o que é a parábola em si. Ou até distorcer, né? Ou até distorcer. Então, quando você pega a parábola do rico e do Lázaro, qual é a motivação? Ela faz parte de um contexto muito mais amplo, que é desde lá de Lucas 15, e o rico e o Lázaro é Lucas 16, mas desde Lucas 15, onde Jesus está falando Jesus está numa festa na casa de Mateus, e aí os fariseus passam na rua e falam assim, olha lá, se misturando com pecadores. Aí Jesus desce e conta 3 parábolas. Primeira, ovelha perdida. Segunda, dracma perdida. E a última, do filho pródigo. A do filho pródigo fica sem final. Se você lembra do filho Sim. pródigo, é o pai convidando o filho mais velho para entrar. E o que o filho mais velho faz? Não tem resposta. Não tem resposta. Por quê? Porque Jesus está à porta, conversando com os fariseus, convidando eles para entrar na Era festa. para eles darem o final da história do filho pródigo. Os fariseus deveriam dar o final da história do filho pródigo. E a resposta dos fariseus? Não entraram. Azar. Eles não entraram na festa. Aí, ao ver a reação dos fariseus, o que Jesus faz? Conta a parábola do rico e do Lázaro. E ele conta a parábola do rico e do Lázaro justamente para falar assim, olha, as pessoas estão vendo, resumo da parábola. Né? Spoiler, gente, semana que vem. Não, tá aí no texto. Também. No texto. Tá certo. Mas, enfim. Porque tem a conexão dos 2 Lázaros, né? O resumo da parábola. Tinha um rico e na sua porta vivia um mendigo que chamava Lázaro. É o único personagem citado o nome em todas as parábolas que Cristo contou. E aí, esse mendigo morre no mesmo dia do rico. E eles vão, o mendigo vai para o seio de Abraão e o rico, que paraíso seria, dos poderia judeus, pensar o paraíso, e o rico vai para o inferno. E ele pede desesperadamente, deixa Lázaro molhar o dedo lá na água, pingar uma gota na minha língua para diminuir o meu sofrimento. E aí Abraão fala, olha, existe um abismo intransponível, não adianta, ele não vai passar. Então deixa ele ressuscitar. Não era nem o rico que queria ressuscitar, ele queria que Lázaro ressuscitasse, avisasse os parentes dele para não ter uma vida igual a dele, para que eles não tivessem o mesmo destino do rico. E aí Abraão fala assim, eles têm Moisés e os profetas. Se eles não acreditam em Moisés e os profetas, então nem se os mortos ressuscitarem, eles vão acreditar. E aí, olha que interessante. É muito forte. Um outro elemento para a gente entender qual é o motivo da parábola é igual aquelas histórias infantis que a gente escutava. É a moral da história. A moral da história não é sobre vida após a morte. A moral da história está relacionada ao que está aqui em João capítulo 11. Crença. Crer. O que você acredita? Se um morto ressuscitar, se você não quer acreditar, não adianta. Você não acredita. Você não vai acreditar. Então, aqui é o ponto, né, dessas pessoas, dessa reação que as pessoas tiveram. Né? Existiam aqueles que não queriam acreditar que Jesus era o Messias. Por quê? Não sei. Talvez não fosse o Messias que eles estivessem esperando. Talvez Jesus agisse da forma como eles não imaginavam que o Messias agiria. Não sei por que eles não acreditavam, mas não quiseram acreditar. E esse é o ponto. Diante de tantas evidências de Deus ter se mostrado Deus na sua vida, como você tem reagido? Você tem reagido diante das evidências, mas esse não é o Deus que eu quero. Esse não é o Deus que eu estou a fim de esperar. Esse não é o Deus que eu espero que volte. Ou você tem aceitado as evidências e aceitado o Deus que tem se apresentado para você. Porque é isso que está demonstrado nas 2 histórias, tanto na ressurreição de Lázaro, que aconteceu, quanto na parábola do rico e do Lázaro. Toma. Essa parábola é bem... E é bem interessante mesmo, né? Que ele contou essa parábola sobre Lázaro, um Lázaro. E depois de um tempo ele ressuscitou Um Lázaro. um Lázaro também. Coincidência. Coincidência. Uma profecia, talvez? Não sabemos. Bom, tirando tudo isso que a gente já falou até agora, tem algum ponto específico que Duda e Pastor vocês querem levantar? Não sei. Pode ir, pastor. O ponto principal que eu peguei aqui mesmo era
principalmente Marta e Maria, os discípulos e toda a forma que eles foram descrentes, né? Que como realmente é uma lição pra gente aprender com o erro do próximo. Como Jesus é tão... Como pessoas conseguem colocar uma imagem de Jesus tipo, como se fosse alguém rancoroso, mas eu não consigo imaginar isso. Eu consigo imaginar Jesus manso tendo que lidar com Maria, Marta e os discípulos. Então, meus amores, calma, vai dar tudo certo, sabe? E tendo que falar, vocês não acreditam em mim? Vocês não confiam que ele vai ressuscitar? Então, acho que esse foi a parte principal pra mim. É muito louco, né? Você vê os discípulos mesmo. Quando Jesus falou, vamos lá, né? Lázaro morreu. Aí Tomé falou, vamos lá pra morrer junto com Jesus, né? Gente, lidar com Tomé devia ser difícil, né? Meu, vocês viveram 3 anos já com Jesus e não acreditavam nele ainda. Pelo amor de Deus. E, olha, isso é bem... Eu fico pensando aqui justamente nessa questão do Cristo que chorou. Jesus sim. chorou. Era outra questão que eu queria levantar desde lá do primeiro podcast. De que... Pensei, mas eu tinha esquecido. Que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Que as pessoas tiveram uma interpretação errada do choro de Jesus. Jesus chorou, né? Esse é ele tem 2 vezes, né, que é relatado o choro de Cristo. Uma é nesse episódio de Lázaro e a outra quando ele olha para Jerusalém e chora por Jerusalém. O choro é significativo porque ele não chora por causa dele, ele não chora por uma dor que ele sente, ele não está chorando ali porque ele sabe o que vai acontecer com ele, ele não chora porque ele olha para aquela multidão e fala assim, essa multidão vai me trair, ele não está voltado para ele. Nós temos um Deus que ele se dobra do trono para olhar para nós. Nós temos um Deus que desce do céu para se relacionar conosco. Então, nós temos um Deus que ele sente aquilo que nós sentimos. Eu entendo que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus e lá ele fala nós temos um Deus que se compadece, que sabe o que o pecado faz com a gente, mesmo sem ter pecado. Então, aqui vem um primeiro ponto. O primeiro ponto é, se Deus que não pecou compreende nós que somos pecadores, por que nós que pecamos não conseguimos compreender a falha, o defeito do nosso irmão? Segundo ponto que é importante é justamente esse Deus que entende o que a gente passa, é esse Deus que compreende as nossas faltas, que sabe as nossas dificuldades, as nossas lutas, sabe o quanto é difícil resistir ao pecado, porque ele foi em todos os níveis tentado, em todos os níveis ele foi golpeado pelo pecado e não caiu. Então, aqui, Jesus chorar, é ele chorar porque ele sente o que aquelas pessoas estão sentindo. Quando você chora aqui na terra, quando você sofre aqui na terra, você tem um Deus que está chorando e sofrendo com você no céu. E aí você nunca está só naquele seu sentimento. Um Deus que se derrama, né? É bem legal. Aqui na lição também comenta que Jesus ele era tão plenamente vazio do próprio eu que ele não elaborava planos para si, né? A gente fala que Jesus é amor. Só que junto com a palavra amor, eu acho que vem tantas outras, né? Empatia, resiliência, compromisso, porque a palavra dele não tem linha torta, né? Não. É aquilo e, cara, tipo, aconteça o que acontecer, vai ser isso. Outra coisa, na história de Lázaro, a gente vê que Jesus, ele é o doador da vida mesmo. Ele é a vida. E que se não fosse por ele, né? Se não fosse ele ali, Lázaro não ia voltar a viver. E muitos outros, né? Os 2 que citaram. E a gente entende também que a vida que Jesus dá não é só essa vida de sopro, né? De espírito, né? No caso da gente estar vivo, respirando. Mas também a vida de viver em prol dele, viver com ele, né? E, enfim. O interessante a gente pensar um pouquinho sobre a vida. A gente está falando tanto de morte, mas... Vamos para outro lado. O título geral da lição aí é a imortalidade, né? Imortalidade é vida. É vida. E abundância. É isso. E é exatamente esse o ponto. De vida em abundância. Muita vida.
Vocês sabem que quando a gente vai lá para a aula de biologia, e a gente... Primeira aula de biologia, primeiro ano do ensino médio, aí entra o professor de biologia ou a professora, e a primeira coisa que ele vai explicar, o que é biologia. E aí ela separa a palavra em duas e fala biologia, estudo da vida. Educação bio é vida. Física. Só que quando Cristo vai falar que ele é a vida, alguns capítulos depois de João capítulo 11, ele vai falar assim, eu sou o caminho, rodós, né, em grego, eu sou a verdade, aletheia, e eu sou zoe. Ele não fala bio. Porque existe uma diferença entre a bio e existe uma diferença entre zoe. Bio é uma vida mecânica. É uma vida que funciona, mas que não vale a pena ser vivida. É a vida dos animais, que não tem sentido. Zoe não. Zoe é uma vida com sentido, com significado e com propósito. Então, quando você está em Cristo, a sua vida passa de bio para zoe. A sua vida deixa de ser uma vida sem sentido, sem significado, que só funciona, para uma vida que tem significado, que tem propósito. Porque nós fomos criados com propósito. E o nosso propósito de criação é nos relacionarmos com Deus. E à medida que nós nos relacionamos com Ele, a nossa vida ganha significado. Porque tudo que é criado com um propósito e não cumpre o propósito para o qual foi criado, fica obsoleto. Uhum. Você pega aparelho de DVD, quantos tem em casa? Ixi. Ninguém, quando tem, não usa. Né? Onde você vai lá, não vou falar nenhuma loja para não fazer propaganda aqui, só se me pagarem. Mas quando você vai numa loja procurar um aparelho de DVD, não vende mais. Por quê? Porque ele não cumpre mais o propósito para o qual foi criado. Agora, qual é o propósito da nossa criação? Nos relacionarmos com Deus. Quando nós não nos relacionamos com Deus, perdemos esse significado. Nossa vida fica vazia, vira bio. A partir do momento que voltamos a nos relacionarmos com Jesus, por isso que ele fala Zoe, eu sou o Zoe. Eu sou a vida com significado, eu sou a vida com propósito. Quando eu passo a me relacionar com Jesus, aí sim a minha vida tem significado. É vida em abundância, não é só em questão de tempo, é em questão de qualidade. A minha vida vale a pena ser vivida somente com Cristo. Amém. Amém. Tem algum ponto, Duda, que você queira? Gente, o pastor me deixa sem palavras, eu fiquei escutando ele. Não, mas, pastor, muito bom mesmo, Muito cara. mesmo. A bênção aí. E é legal, outra comparação entre vida e morte. Só uma curiosidade também, que a lição traz é que o dia e a noite, né? De dia você é a sua vida, de você trabalhar simbolicamente. E à noite de você descansar. Descansar. Bom, acho que a gente tá partindo pro final aqui. Temos os últimos minutinhos aqui, né? Bom, e de sempre. Pastor, uma mensagem aí, cara, pra galera que tá lutando pra fazer essa vontade de Deus constantemente, diariamente. Agradar a Ele. Sabe, tipo, a necessidade da gente buscar entender essa questão de imortalidade, né? E, enfim, o privilégio que vai ser de viver essa vida em abundância. Amigão, eu sei que a nossa vida aqui na Terra, ela tem muito sofrimento. Passamos por 2 anos de pandemia. Você talvez tenha dificuldade aí, a sua família passou por perdas, talvez não só de vidas, mas também de emprego, de salário, de renda, alguma coisa assim do tipo. Mas quando a gente fala de vida em Cristo, eu gosto de lembrar do que está em Romanos no capítulo 8, que Paulo vai falar assim, o sofrimento do tempo presente não se compara à glória que vai ser revelada em nós. Amém. E é isso. A vida em Cristo é isso. Nós podemos sofrer muito aqui na Terra, mas o que nós vamos viver no céu é incomparável. E você vai olhar para trás e vai falar, Senhor, eu sofri foi pouco para estar aqui. Então, viva essa vida se relacionando com Deus, porque lá no céu, tudo vai ser muito melhor. Amém. Amém. Gente, como que fala alguma coisa bonita depois disso?
Mas eu O pastor acho falou as que... palavras que eu ia falar. Eu acho que concordo com ele, faço das palavras dele as minhas. Assina embaixo. Mas eu acho que o tema principal da lição deixou claro pra gente que a gente tem que crer, a gente tem que confiar em Deus, a gente tem que jogar tudo nas mãos dele. A gente tem que virar pra ele, não perguntar por que você não veio antes, mas agradecer porque ele veio, sabe? E entender que também é tudo parte de um processo. Não tem como a gente não ter uma vida com Deus e do nada querer, ai, não, tá bom, Deus vai realizar o milagre. Faz parte de um processo, a gente tem que caminhar com ele, a gente tem que ter uma vida com ele para quando acontecer coisas como essa de Lázaro ou coisas muito maiores, a gente entender, a gente jogar nos braços dele e realmente crer. É isso, Lídia. Ai, meu Deus. Eu não sabia que você joga pra mim. Mas a gente vê que estando com Jesus, né, não importa. Vai estar tudo bem, vai estar tudo ótimo. Então, mesmo que a gente tome atitude como Tomé, vamos lá morrer com Jesus, mas a gente vai estar com Jesus, então não importa. Que nós possamos sempre lembrar que ele é vida, ele é o doador de vida, e que nós estamos sempre seguros nos braços dele, não importando a situação, se a gente perder alguém, se a gente não perder alguém, se a gente tiver vida, se a gente tiver emprego, enfim. Que nós precisamos sempre lembrar que estar com Jesus tem que ser a nossa prioridade constantemente. Amém. Pra finalizar, acho que eu sempre vou fazer das palavras de Paulo as minhas, né? O viver é Cristo e morrer é lucro. Que a gente possa buscar viver, porque é melhor viver por Cristo do que morrer. A verdade é muito mais desafiador. É muito mais desafiador viver com Cristo do que morrer por Ele. Então, viva por Cristo. E é isso aí, chegamos no final. Duda, você ora pra gente? Eu oro. Por favor. Santo Deus, Pai, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouco mais de Ti e partilhando da Sua palavra. Somos gratos porque o Senhor nos dá a oportunidade de crer. E temos um pedido, Senhor. Pedimos que, por favor, o Senhor nos ajude nessa caminhada, porque nós sabemos que não é fácil. Mas queremos pedir que, por favor, o Senhor esteja conosco, que nós não desanimamos dessa caminhada e que possamos estar sempre caminhando juntinho a Ti, do seu lado. E é isso que eu te peço, que essa palavra seja adentre nos nossos corações, que nós possamos entender tudo o que o Senhor quer conversar com a gente. Amém, é isso que eu Pai. te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, isso aí. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, Lídia. Obrigada, convidados. Obrigada, Léo. Valeu, Sempre galerinha um aí do prazer. Backstage. Obrigada a todos e a você também que tá aí assistindo a gente. Obrigada É isso. principalmente por você, porque nós estamos aqui pra contribuir. aí Estudem a com lição. vocês. Estudem Semana a que vem tem lição. mais. Estamos aqui de volta na semana que vem. Tchauzinho, gente. Um beijo. Muito obrigado. Tchau. Valeu.